reunidos. Ele vai colocar uma imagem aí para você visualizar. Deixe-me fazer uma pergunta para você com base nisso que você está vendo. Qual é o ditado que vem à sua mente quando você vê essa imagem? Tem ideia? Eis aí um enigma para vocês. Há um ditado popular que está diretamente relacionado a esta imagem que você está vendo. Sabe qual é o ditado? Muito badalado. Não. Chutou, foi no alambrado. Tá ok? Oi? Exatamente. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Veja que de um lado tem uma pessoa com um maço de muitos dólares nas mãos e a outra pessoa, no lado oposto, com aquela cara de desconfiada. É isso mesmo. Quando a esmola é muita ou quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não é possível que alguém esteja oferecendo uma esmola tão significativa, tão substancial, tão volumosa como essa. Não, eu não acredito. Eu ponho dúvida nessa realidade que está diante dos meus olhos. De fato, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Mas, e se for o santo que estiver oferecendo a esmola? Bem, se for o santo que estiver oferecendo a esmola, seria uma afronta desconfiar, por dúvida, naquilo que ele está oferecendo. Pois é, isso pode parecer um tanto quanto sem sentido, e talvez você esteja se perguntando, por que, Abner, você está falando isso? É muito simples, porque no texto no qual vamos refletir hoje, nós temos alguém duvidando da oferta de um santo. Aí nós vamos dar continuidade por meio desse texto à nossa série de mensagens intitulada Um por Um, o Evangelho que muda muda tudo. E ao que tudo indica, este Evangelho mudou o seu destinatário, Teófilo, e certamente mudou todos aqueles, ou pelo menos tinha potencial para mudar as pessoas que estavam ao seu redor, dentro do seu próprio círculo de relacionamentos e tudo mais. Muito bem, o texto no qual vamos refletir hoje, então, é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1 ainda, do versículo 18 até o versículo 25. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia aí nesta passagem, mas caso você esteja sem uma, não fique preocupado, porque o texto também estará nas telas e você poderá acompanhar a leitura dessa passagem também aí nas telas, caso você não esteja com uma Bíblia disponível neste momento. Texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, cuja ideia central é a seguinte: a boa nova. Atenção aqui, a boa nova deve ser recebida com firme convicção, pois procede de Deus e traz grande consolação. A boa ou as boas novas devem ser recebidas com firme convicção, pois procedem de Deus e trazem grande consolação. Essa é a ideia central do texto no qual vamos refletir. Texto ao qual me referi, Lucas, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Assim diz a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, a partir do verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa.
Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, ela falava, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos orar mais uma vez? Te damos graças, Senhor, pelo texto lido, o texto da Tua palavra, bendita palavra, santa, inspirada, perfeita, sem erro. Ó Deus, te exaltamos porque o Senhor nos permite dar liberdade para que abramos o Teu livro e não só leiamos a Tua palavra, mas também tenhamos a oportunidade de expô-la, analisá-la, estudá-la, verificá-la. Não porque somos apenas curiosos nesse sentido pode ser até bom, mas isso é pouco, porque o objetivo de nós nos debruçarmos e refletirmos na Tua palavra é nos relacionarmos mais intimamente com o Senhor, conhecer mais a Ti e ficarmos mais, ó Deus, comprometidos com o Senhor, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor nos orienta, com a direção que o Senhor nos dá. Então, Pai, que a exposição de hoje, assim como todas as outras, sirva e alcance esse propósito, que os nossos corações sejam arrebatados por Ti. E uma vez os nossos corações nas Tuas mãos, que eles sejam totalmente transformados pelo poder do Evangelho e reflitam a glória do Senhor que se encontra na face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos assim, Senhor, muito agradecidos e o fazemos em nome dEle, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o texto que acabamos de ler, ele acontece depois de um episódio, depois da aparição de um anjo, depois que o anjo fez um anúncio para Zacarias, nome que você ouviu enquanto eu estava lendo esta passagem. Muito bem, esta passagem que acabamos de ler, ou seja, que é posterior à manifestação, à aparição do anjo e, consequentemente, posterior ao anúncio das boas novas que ele fez, nós temos um episódio que pode ser dividido em 3 cenas. A primeira cena envolve ainda Zacarias e o anjo. A segunda cena vai envolver Zacarias e o povo. E a terceira e última cena vai envolver a interação entre Zacarias e sua esposa, sua mulher, Isabel. Então, nós vamos caminhar por cada cena. A primeira delas envolve, como eu disse, Zacarias e o anjo. Há uma interação entre eles. E nessa interação, ou seja, depois que o anjo fez o anúncio, Zacarias propõe uma pergunta. Veja, qual é o contexto dessa pergunta? Porque Zacarias não fez essa pergunta no vazio, gente. Não foi assim uma curiosidade sem um fundo, sem um cenário anterior. E de fato havia um cenário anterior que serviu de potencializador, de motivador, de estimulador daquela pergunta. Qual é o contexto? O contexto é de Zacarias recebendo uma boa nova a partir de um anjo como é caracterizado antes, de um anjo do Senhor. Sim, anjos existem. E por que eu posso afirmar isso com toda convicção? Porque a Bíblia afirma a sua existência. É verdade que estes anjos não existem da maneira ou executam as suas funções da maneira como culturalmente nós achamos, porque na nossa cultura nós achamos que existem anjos da guarda. Gente, isso aí é uma falácia. Embora os anjos existam para servir ao Senhor e aos santos, esse negócio de anjo da guarda é um folclore que foi transmitido e que é mantido por uma cultura cristã, entre aspas, que não tem necessariamente compromisso com o relato fiel e seguro da palavra de Deus. Anjos existem.
E tanto existem que um deles se manifestou a Zacarias com um objetivo muito claro de anunciar boas novas. E quais foram as boas novas anunciadas pelo anjo para Zacarias? Basicamente eram duas boas novas, uma boa nova pessoal e uma boa nova pactual / nacional. Qual era a boa nova pessoal? Você e sua esposa não podem ter filhos. Biológica e fisicamente era impossível para eles ter filhos. Mas, além disso, havia um outro fator físico que tornava ter filhos uma realidade completamente impossível para Zacarias e Isabel. E que realidade era essa? Eles eram de idade avançada, eles eram velhos. E, portanto, os seus corpos já estavam amortecidos, como se costuma dizer. E dessa forma, era impossível que eles tivessem filhos. Só que o anjo vem e anuncia uma boa nova, pessoal. Por quê? Porque o anjo anuncia que Zacarias e Isabel iriam ter um filho. Claro, esse anúncio era de grande alegria, não só porque era um anúncio vindo de Deus, procedente de Deus, mas porque eles iriam ter tudo aquilo que eles mais sonhavam ter: um filho, um descendente. Pois bem, só que essa boa nova não era apenas uma boa nova pessoal, particular. Era uma boa nova pactual, nacional. Por quê? Porque o filho que é anunciado em termos proféticos. Em outras palavras, todas as características que são mencionadas a respeito do menino que nasceria são características de um profeta. Agora, o detalhe que nós devemos dar atenção é que, naquele momento, havia um silêncio profético de cerca de 400 anos, gente. Em outras palavras, por 400 anos, que é chamado o período interbíblico entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um silêncio profético. Deus não levantou naquele período um profeta para anunciar a sua palavra. Só que o anúncio da vinda do filho de Zacarias e Isabel, e da maneira como esse anúncio foi feito, indicava: o silêncio vai ser rompido, porque um profeta vai nascer. E esse profeta não só traria alegria por causa do seu nascimento no contexto familiar, mas traria alegria para toda uma nação, por causa do rompimento desse silêncio profético. Ou seja, agora Deus voltaria a falar com o seu povo, mas também, uma vez esse silêncio sendo rompido, haveria um anúncio, um preparo para o Messias. E o preparo para o Messias é um anúncio de que as promessas, as profecias de Deus estavam se cumprindo, e mais do que isso, que a antiga lei, na sua insuficiência, mas santidade, seria substituída por uma aliança superior, que faria tudo aquilo que a lei e a antiga aliança eram incapazes de fazer. Como o autor de Hebreus diz, a lei e as suas cerimônias poderiam até promover uma purificação exterior. Mas a nova aliança, e aqui está uma grande boa nova, traria não só uma purificação de fora, mas uma purificação de dentro para fora. Não era uma purificação apenas cerimonial, mas era uma purificação de consciência, uma purificação de alma, uma purificação de espírito, uma purificação de coração. O coração dos pais se voltará para os filhos. Os desobedientes terão sabedoria. Para quê? Para que um povo seja preparado para o Senhor. Um povo. Portanto, essa é uma boa nova que extrapola a família de Zacarias e Isabel. Mas nós não podemos negar. Essa boa nova também era uma boa nova pessoal. Como é então que Zacarias reage a essa boa nova? Fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como
posso ter certeza disso? A tradução literal dessa pergunta é a seguinte: como posso saber isso? Só que esse verbinho que é traduzido por saber, ele significa um saber diferenciado, gente. Não é um saber assim de passagem. Não é ter um conhecimento superficial. Não. Este é um saber que envolve uma convicção firme. É um saber de intimidade. A propósito, este verbo que é traduzido por saber, ou como posso ter certeza disso, tem um equivalente no hebraico que é aplicado para relações sexuais. Ou seja, é um conhecimento muito íntimo. É por isso que a NVI traduz esse verbo como posso ter certeza, como posso ter convicção, como eu posso ter firmeza com respeito a todas essas coisas que você está anunciando. É uma pergunta interessante. Mas, qual é a pergunta por trás da pergunta? Você sabe que, por vezes, quando você está diante de uma pessoa astuta, uma pessoa sagaz, às vezes uma pessoa que quer armar uma arapuca para você, quando ela propõe uma pergunta, veja, pode ter certeza, o que ela está perguntando não é o que ela está perguntando. Há uma pergunta atrás da pergunta. A propósito, ontem nós estávamos estudando o texto de Gênesis capítulo 3. Quando a serpente se aproxima de Eva, ela propõe uma pergunta. Mas qual era a pergunta atrás da pergunta? Porque, na realidade, aquela questão proposta tinha uma intenção maligna. Claro, eu não estou dizendo que é o caso aqui de Zacarias, mas a realidade é que ele fez uma pergunta, mas que na realidade tinha uma outra pergunta por trás. E eu posso afirmar isso por causa da justificativa que ele apresenta para a sua pergunta. Ele pergunta assim: como posso ter certeza? Pois, embora esta palavra não esteja aqui na NVI, essa palavra pois, que indica que haverá uma explicação, uma justificativa, se encontra no texto original. Então, o que isso significa? Significa então que Zacarias, ele propõe uma pergunta e indica por que ele está fazendo essa pergunta. Então, a justificativa é a seguinte: porque eu sou velho e a minha mulher já é de idade avançada. Veja como Zacarias foi cuidadoso com Isabel. Ele se chamou de velho, mas a sua esposa, ele diz, ela é de idade avançada, né? Carinhoso, sensível, não chamou a sua esposa de velha, né? De vovozinha, até porque nem filho ela tinha, nem podia ser vovó, né? Embora tivesse idade até para ser, não é? Mas veja, pois eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. O que Zacarias então está perguntando? Ele está perguntando: será que isso é possível mesmo? Esse negócio de eu ter, na idade avançada, assim como minha mulher, um filho, é possível mesmo? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque é impossível. Perceberam? Eu faço essa pergunta porque é impossível. Só que percebam, queridos, Zacarias está propondo essa pergunta e apresentando a sua justificativa para um anjo do Senhor. Não é para um Zé Mané como eu. Não é. E aí, o que acontece? O anjo responde. Ainda dentro da primeira cena, Zacarias está interagindo com o anjo está interagindo com Zacarias.
E eis o que diz o anjo: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O anjo reage, gente. Dentro da sua reação, há a resposta. Talvez uma resposta não como Zacarias esperasse, correto? Mas ele reage, e na introdução da sua reação, ele indica a sua identidade: eu sou. Então ele está apresentando o seu RG, está apresentando quem ele é, a sua identidade, e ele apresenta o seu nome: eu sou Gabriel. Gente, nesta época que os judeus tinham uma lista extensa com nomes de anjos, correto? A Bíblia, claro, se refere a uma multidão de anjos sem necessariamente nomeá-los, mas há dois que são. E os que são nomeados na Bíblia são Miguel e Gabriel. Imagine só, nós temos 66 livros, e nestes 66 livros, dentro de uma miríade, de uma multidão incontável de anjos, dois são nomeados. Um deles é o que aparece para Zacarias: eu sou Gabriel. Eu estou no topo da lista. Muito provavelmente ele estava no topo da lista daquela grande quantidade, diversidade de anjos nomeadas e relacionadas, elencadas pelos judeus. É ninguém menos do que um anjo muito especial. Então, ele apresenta a sua identidade, mas não só apenas isso, ele reage indicando a sua procedência. Ele diz assim: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para. Veja, este anjo, ele tem uma rotina. Ele sempre está na sala do trono. Ele tem acesso à corte íntima do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores. Percebam o privilégio e como privilegiado é este anjo. Daí ele ser considerado tão especial como é, não só por ser nomeado pela Bíblia, como também por ser elencado como um dos que ocupam o topo da lista dos judeus. É um anjo muito especial. A sua procedência é celestial, porque embora nós saibamos disso, haja anjos bons, existem anjos, mas que são maus. E estes anjos maus recebem um nome na Bíblia. E que nome é este? São demônios. Portanto, Gabriel, ele não é só um anjo privilegiado, um anjo com alta patente, mas é um anjo que procede do lugar mais santo inimaginavelmente para nós. A presença direta de Deus, é de lá que ele vem. Isso significa que aquilo que ele traz de lá traz consigo a santidade, a segurança, a firmeza daquele que o enviou, Deus. Gabriel foi enviado por Deus. Então ele apresenta a sua identidade, ele indica qual era a sua procedência, mas também indica qual é a sua incumbência. Ele diz: fui enviado para transmitir a você. Vejam que é uma missão muito específica, gente. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas.
Essa é a missão. Essa é a incumbência do anjo. Agora, sabe o que é interessante, queridos? Estes verbos, ou melhor, este verbo seguido desse substantivo composto, transmitir e boas novas, é literalmente assim: eu fui enviado para transmitir, para falar e evangelizar. Esta palavra, esse substantivo que é composto, que é traduzido, melhor, é a tradução de um verbo que traduzido literalmente é evangelizar. E aí, os editores, os tradutores resolveram traduzir este verbo como boas novas. Porque, de fato, evangelizar é o anúncio, é o proferir, é o verbalizar o evangelho. E, de fato, embora o anjo não estivesse comunicando aqui, que ele estava comunicando uma mensagem de salvação para salvar Zacarias, que esse não era o foco, mas a boa nova que ele trazia tinha relação com a preparação do caminho da salvação, que culminaria na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito interessante. O anjo tem uma missão específica: falar para você. Você, Zacarias. Não é para João, não é para Pedro, não é para Maurício, não é para Luciano, não é para Wagner, não é para Denise. Não, é para você, Zacarias. Então, imagine um anjo de alta patente, extremamente privilegiado, com essa incumbência, com essa missão de transmitir boas novas. Gente, isso não é esmola. E se for caracterizado como esmola, é uma esmola muito grande. E o que aconteceu? Aconteceu que a pessoa para quem a esmola foi oferecida desconfiou. Desconfiou de um anjo do Senhor, Gabriel, que sempre está na presença do Senhor, que traz do Senhor a mensagem do Senhor para aquele homem. Perceberam a gravidade? E é por isso que o anjo profere uma disciplina. Você agora ficará mudo. Uma coisa para a qual eu quero que você se volte, ou uma coisa na qual precisamos prestar atenção, é que existe um verbo nesta passagem que é estratégico, é um verbo importante. Que verbo é este? Falar. A todo momento, este verbo aparece. Falar, falar, falar. E não é curioso que numa passagem em que o verbo estrela dela é falar, há uma disciplina justamente no campo da fala. Você ficará mudo. Quando nós recebemos boas notícias, quando nós recebemos boas novas, qual é a reação quase que inevitável? Anunciá-las. Falar. Zacarias foi disciplinado com a mudez. Você não vai falar até que todas essas coisas aconteçam no momento devido, no momento oportuno. Queridos, embora o texto não faça essa afirmação, era muito comum, por isso eu quero deixar muito claro para vocês aqui que é apenas uma probabilidade, não é uma certeza, mas era muito comum a mudez vir acompanhado da
surdez. Imagine. Não sabemos se foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias. O que sabemos é que, de fato, ele ficou mudo. Mas é possível, atenção, preste atenção nisso, é possível que ele também tenha ficado surdo. Imagine, se isso de fato aconteceu, ele ficou assim por mais ou menos, na verdade, por 9 meses. Falou a vida inteira, gente. Ele disse, e ele se caracterizou como alguém velho. E normalmente nós falamos assim, se a pessoa já nasceu com essa deficiência, é mais tranquilo, né? Ruim é quando ela desfrutou daquela capacidade e num dado momento da sua história perdeu. Não é assim que a gente pensa? Pois é, foi essa a experiência que Zacarias acabou passando. Ele falou a vida inteira. A propósito, falar era parte do seu ministério porque ele era um sacerdote. E aí ele é disciplinado com a mudez. Qual é a justificativa? Qual é a razão? O anjo diz. Por que Zacarias foi disciplinado assim? O anjo diz, porque Zacarias não acreditou nas palavras do anjo. Ok? Veja, uma coisa é você ter dúvida a respeito de uma informação. A outra coisa, embora parecida, mas diferente, é você pôr dúvida naquilo que foi apresentado. E detalhe, foi isso que Zacarias fez, mas fez neste cenário, no cenário da aparição de um anjo do Senhor, privilegiado por estar sempre na presença de Deus, enviado por Deus para anunciar a mensagem de Deus especificamente para aquele cara. Então, usando assim uma linguagem bem popular, gente, veja só todo o trabalho, todo o movimento que foi necessário para anunciar essa boa nova para esse cara. E esse cara, diante de todas as evidências de que aquilo procedia de Deus, pôs dúvida nisso. E aí, queridos, quando se põe dúvida na palavra de Deus, na mensagem de Deus, inevitavelmente a disciplina vem. Volto a dizer, não é uma questão de ter dúvida, é uma questão de pôr dúvida. É diferente. E ao colocar dúvida, o anjo proferiu esta disciplina. Foi por causa disso, porque ele não creu, ele não acreditou. As boas novas que deveriam ser recebidas com firme convicção, não foram. Então, veio a disciplina. Curiosamente, a cena 1 muda para a cena 2, assim, num piscar de olhos, sem dar muitas justificativas. Agora, a interação que antes era entre Zacarias e o anjo passa a ser uma interação entre Zacarias e o povo. E nessa interação nós vamos ver o contraste que há entre Zacarias e este povo. O texto diz assim: enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Vocês devem se lembrar que no episódio anterior, Zacarias entrou no santuário para queimar incenso. Olha, ok? Muito bem. Esta prática, este serviço, era um serviço muito rápido, gente. Mas o texto anterior diz que enquanto Zacarias queimava o incenso, o povo estava onde? Do lado de fora. Era costume então que quando o sacerdote terminasse o seu serviço, ele saísse de lá e se encontrasse com o povo. E o fato do sacerdote sair e se encontrar com o povo era uma evidência que ele cumpriu bem o seu papel, e aquilo comunicava que as orações do povo, que eram representadas pela queima do incenso, foram recebidas pelo Senhor como um cheiro suave. Deus recebeu, Deus perdoou.
perdoou, Deus ofereceu misericórdia. Portanto, a aparição do sacerdote vinha consigo trazendo todas essas mensagens. Só que o texto diz, enquanto toda aquela interação entre anjo e Zacarias estava acontecendo, o povo esperava por Zacarias, estranhando o quê? Sua demora no santuário. Gente, o que está acontecendo? Tem algo estranho acontecendo aqui, porque não é comum alguém que entra lá para queimar incenso demore tanto tempo. Será que ele morreu? Será que por causa do seu pecado, por ter se apresentado de forma indigna na presença do Senhor, ele foi disciplinado com a morte? É muito provável que estas questões surgiram na cabeça do povo que esperava o sacerdote. Só que ele apareceu. Apareceu mudo. Mudinho da Silva. Sabe o que isso significa, gente? Significa que a palavra do anjo, consequentemente, a palavra de Deus se cumpriu imediatamente. Você ficará mudo. E ele ficou mudo mesmo. Olha, você não acreditou que eu disse? Você não acreditou que você vai ter um filho? Então, beleza. Então você vai acreditar numa palavra que vai se cumprir imediatamente. Você vai ficar mudo. E ele ficou. O que acontece? O sacerdote que fala aqui é mudo. E aí ele aparece diante do povo assim, gente, nessa condição. Sabe o que aconteceu? O povo olha para aquilo e percebeu, como diz aqui na NVI, o texto diz assim: o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Sabe que verbinho é isso aqui? Que é traduzido por percebeu. É o mesmo verbo utilizado por Zacarias na sua pergunta para o anjo. Como posso ter certeza? Como posso ter conhecimento firme, íntimo? Como eu posso ter convicção de que isso que você está falando é verdade? E é interessante que no caso do povo, o povo sem ter tido qualquer contato com o anjo, na verdade o anjo não sabia sequer o que tinha acontecido lá dentro do santuário. E mesmo sem saber, mesmo ignorando o que tinha acontecido ali, vendo o estado atual do sacerdote, vendo que Zacarias estava mudo, o povo teve certeza. Perceberam, gente, o contraste? Nós temos um sacerdote com um pouco de dúvida. Nós temos o povo que não estava no santuário, que não viu o que aconteceu ali, que não viu o anjo aparecendo, mas teve certeza, diante daquilo que eles viram na vida do Zacarias, que ele tinha tido uma visão no santuário. E, queridos, dizer que o sacerdote teve uma visão no santuário significa que ele teve uma visão de Deus. Ele teve um encontro especial com o Senhor. Afinal de contas, muito embora ele não estivesse no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, porque ele não era sumo sacerdote, ele não tinha esse acesso, Deus poderia ter se manifestado ali, como de fato aconteceu na pessoa do anjo Gabriel. Zacarias põe em dúvida. O povo tem certeza. É irônico isso, mas é um contraste que salta da passagem. É um contraste que grita para nós. E aí o que acontece? Zacarias tenta se comunicar com o pessoal. Por gestos, gente. Por gestos. Fica mudo, gente. Só que as alternativas, as estratégias, o plano de Zacarias não muda o decreto de Deus. Não muda. Você vai ficar mudo, você pode utilizar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode tentar o que for, mas isto não vai mudar, porque a palavra de Deus para Zacarias foi: você ficará mudo até que todas essas coisas aconteçam. Então, ele ia gesticular, ele ia cantar,
dançar, ele ia fazer crossfit, não sei. Mas ele não ia conseguir falar. Queridos, as alternativas humanas, as tentativas humanas de mudar Deus são falhas, são sem sentido. Elas sempre vão fracassar. Sempre vão. Chegamos na terceira cena. Houve na primeira interação entre Zacarias e o anjo, dando continuidade àquela aparição e à mensagem que ele recebeu. Fomos para a segunda cena, onde houve a interação entre Zacarias e o povo. E nessa interação nós vimos o grande contraste que havia entre um e o outro. E agora haverá, terceira cena, a interação entre Zacarias e sua mulher, Isabel. E nós também veremos aqui um contraste entre eles. Olha só o que diz o texto. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela, olha o verbo aqui, dizia, ela falava. Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, olhou favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Zacarias estava de serviço. Lembra que eu disse para vocês na semana passada que existiam muitos sacerdotes naquela época. E eles eram divididos em 24 grupos. Cada grupo trabalhava 2 semanas por ano. Essas semanas não eram necessariamente consecutivas. Poderiam ser, mas não eram necessariamente. Então é possível que quando Zacarias voltou para casa, ele tenha voltado depois, no mínimo, de uma semana de trabalho. Está fora, ok? E, ao que parece, Zacarias não era, no grupo dos sacerdotes, aquele que era mais favorecido financeiramente. Então é possível que ele tivesse uma outra atividade para compor o seu sustento, o que era uma vergonha. Por que era uma vergonha? Porque pela lei de Israel, todo sacerdote deveria ser sustentado por todas as outras tribos. E ao que parece, não era o que acontecia. Tanto é isso ser possível, porque a ênfase no fato de eles não terem filhos tem uma relação com os possíveis problemas financeiros pelos quais eles passariam caso não tivessem filhos. Mesmo, porque os filhos seriam responsáveis pelo sustento dos seus pais na velhice e eles não tinham isso. Então, era uma situação extremamente preocupante. Mas o fato é que Zacarias termina o seu serviço e volta para casa. E sabe o que acontece? Mais uma vez, a palavra do Senhor se cumpre. Por quê? Porque Isabel engravida. Sim, eles eram velhos. Sim, ele era idoso. Sim, ela era avançada em dias. Sim, ela era estéril. Sim, era impossível. Mas o impossível diante da palavra de Deus se tornou uma realidade. O impossível deixa de ser impossível e passa a ver e passa a acontecer aquilo que foi dito. E de fato, o anjo disse: você terá um filho, você chamará esse filho de João. Ele preparará o caminho do Senhor. E este menino vai nascer por quê? Porque Isabel engravida diante de todas as impossibilidades. Ela engravida. E é nesse momento, em face da sua gravidez, que nós vemos o contraste que salta aqui desta cena, que salta e grita para nós um contraste entre Zacarias e Isabel. Sabe por quê? Porque Zacarias está mudo, Isabel fala. Por quê? Porque Zacarias pôs dúvida na palavra do Senhor, mas Isabel crê. Ela diz: isto é obra do Senhor. Zacarias duvida, ela crê.
Em outro contraste, Zacarias não recebe as boas novas e não se alegra com elas. Isabel não só crê, mas já a recebe como um grande favor de Deus e como uma grande consolação. Por quê? Porque a sua humilhação perante o povo foi desfeita. Perceberam os contrastes? Por quê, gente? Porque as boas novas devem ser recebidas com firme confiança. Devem ser recebidas dessa forma. As boas novas devem ser recebidas com firme convicção. Por quê? Porque elas procedem de Deus e trazem, como foi dito aqui pela própria Isabel, grande consolação. O que Lucas quer comunicar para nós? Essa, como eu disse para vocês na semana passada, é uma pergunta que deve permear toda a exposição desse evangelho, porque ele definiu um propósito para o seu escrito. E o propósito era dar certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo, gente, muito provavelmente, Teófilo, que é o destinatário, que é para quem Lucas escreveu primariamente o seu evangelho, possivelmente ele tinha dúvidas. E o escrito de Lucas tem como propósito, tem como objetivo, eliminar, dissipar as incertezas. Para quê? Para que ele tivesse firme convicção. Uma coisa, gente, eu já disse isso para vocês, é ter dúvida. Outra coisa diferente é pôr dúvida. É assim. Em primeiro lugar, considere aqueles que Deus envia para transmitir a sua palavra. Eu não estou falando de charlatões, eu não estou falando de picaretas que usam a Bíblia conforme as suas conveniências para alcançar os seus propósitos e planos pecaminosos. Não, não, não. Eu estou falando de gente séria, que é separada para o Senhor, para anunciar, para falar a sua palavra. Zacarias não recebeu bem o enviado do Senhor. E por isso, nós dessa passagem somos orientados a fazer exatamente o contrário, a considerarmos aqueles que o Senhor envia para anunciar a sua palavra. Mais do que isso, somos chamados a crer e a nos submeter à palavra e orientação de Deus por meio destes que Ele levantou para isso. Este texto também nos convida a nos arrependermos da nossa incredulidade funcional. O que é isso? Incredulidade funcional, gente, é aquela incredulidade própria de quem diz que crê. A pessoa crê no discurso, mas funcionalmente, na prática, no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas interações, nos seus relacionamentos, nos seus planos, nos seus sentimentos, ela nega Deus. E o que é isso? Isso é incredulidade funcional. Você diz que crê, mas vive como um ímpio. Você diz que ama Deus, mas ama a si próprio. Você diz que ama ouvir a palavra de Deus, mas a nega diariamente. Arrependa-se da sua incredulidade prática, funcional.
Em último lugar, alegre-se e fale das boas novas anunciadas. E as boas novas são as boas novas a respeito do Filho de Deus, que nesse momento histórico retratado por Lucas ainda não tinha nascido, mas já tinha sido anunciado. E o anúncio que este Filho de Deus, a sua obra, a sua missão, iria culminar na conversão, na transformação, na mudança radical de corações. E essa mudança acontece por meio da fé, da confiança nele. É receber com alegria, com firme convicção, aquilo que ele fala. Já deu uma esmola para alguém na rua? Eu imagino que sim. É possível que numa dessas experiências você tenha oferecido algo além daquilo que era esperado. E quando isso acontece, a tendência de quem está recebendo é olhar para quem está oferecendo com desconfiança. É de pôr dúvida na realidade dos fatos. E isso reflete com clareza o ditado que diz: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Mas e quando a esmola é oferecida pelo santo? Por aquele que veio da presença de Deus, cuja procedência é a sala do trono. Gente, quando a mensagem é de Deus, nós não podemos pôr dúvida nela, mas devemos recebê-la com grande convicção, com firme certeza. Por quê? Porque as boas novas devem ser recebidas assim, recebidas com firme convicção, pois elas procedem de Deus e trazem grande consolação. Vamos orar.